Subo 13 degraus como em todas as manhãs, após afazeres domésticos, para me preparar para seguir trabalhando em casa. Todos os trabalhos, portanto, domésticos. Percebo como é diferente a realidade do home office despida da lenda da performance incansável aparente em suas mazelas. E, apesar disso, sobre a mesa, todas as existências possíveis estão bem organizadas, obrigado. A bibliografia dos desafios de 2019 e 2020 à esquerda, o códice ao centro com as tarefas do dia e os boletos sempre insistentes à direita. O fluxo ainda pulsa. Levanto a cabeça e do alto da estante improvisada um cartaz me olha. Sorrio de lado, lembrando como tenho receio desse cartaz aparecer nas videoconferências com meus clientes em função de sua iconografia maldita de pós-guerra. Bastardos Inglórios foi um filme fora da curva do diretor Quentin Tarantino, o primeiro de uma suposta trilogia, segundo o próprio diretor em uma entrevista de 2012. Peço desculpa à cronologia mal improvisada e levo minha provável audiência para 1941. Monsieur Lapadite. Hans Landa toma seu copo de leite discorrendo sobre o poder dos boatos sobre os fatos com o Sr. Lapadite. Confira a transcrição de todos os áudios no post deste programa em mauramaral.com. Have you heard about the Dreyfuses, Monsieur Lapadite? Only rumors. I love rumors. Facts can be so misleading. Were rumors true or false are often revealing. So, Monsieur Lapadite, what rumors have you heard regarding the Dreyfuses? Again, this is just a rumor, but we heard the Dreyfuses had made their way into Spain. So the rumors you've heard have been of escape? Oui. Yes. Having never met the Dreyfuses, would you confirm for me the exact members of the household and their names? There were 5 of them. The father, Jacob, wife, Miriam, and her brother, Bob. How old is Bob? 30, 31. Continue. And the children, Amos and Shoshana. Ages of the children? Amos was 9 or 10, And Shoshana? and Shoshana was 18 or 19. I'm not really sure. Well, I guess that should do it. A mesma postura se repete em 1945, em seu reencontro com Shoshana, e quase ao final do filme, quando negocia com o tenente Aldo Raine e com o soldado Udrivich sua rendição, sua ajuda para terminar com a guerra. Lembram que essa é a famosa cena do... Ooh, that's a bingo! É a primeira aparição de Christopher Waltz que tenho notícia, e ainda dentro do cinema, lembro sua incômoda noção de tempos e movimentos, além dos variados sotaques em francês, inglês e alemão. Back to the whereabouts of your 2 Italian saboteurs. As of this moment, both Omar and Donowitz should be sitting in the very seats we left them in. 0023 and 0024, if my memory serves. Explosive still around their ankle, still ready to explode, and your mission, some would call it terrorist plot, as of this moment, is still a go. That's a pretty exciting story. What's next? Lies on ice? However, all I have to do is pick up this phone right here, inform the cinema, and your plan's kaput. If they're still here.
And if they're still alive, and that's one big if, there ain't no way you gonna take them boys out setting off them bombs. I have no doubt. And yes, some Germans will die, and yes, it will ruin the evening, and yes, Goebbels will be very, very, very mad at you for what you've done to his big night. But you won't get Hitler, you won't get Goebbels, you won't get Goering, and you won't get Bormann. And you need all four to end the war. But if I don't pick up this phone right here, you may very well get all four. And if you get all four, you end the war tonight. Revivo essa sensação incômoda como se fosse a primeira vez. Mais uma vez. Não sei por que exato, mas eu acho que é o descompromisso com a urgência ao seu redor. Tudo em Hans Lander são gestos, espera e tensão suspensa. Isso me causa um estranhamento que vai além do absurdo daquela personagem. Guarda esse pensamento em fogo brando. Reparo que estou invadido por esse incômodo e enquanto deixo as cenas icônicas do 9º filme de Tarantino requentar, me pego pensando, será que a cena se repete em outros filmes do ator? A sensação é de que sim. Vou em busca de mais alguns títulos que, se minha memória não me trai, podem ter o comportamento que tanto me incomodou. Dou play em Django Livre, coincidentemente do mesmo diretor. Dessa vez, temos Dr. King Schultz, que explica para o atônito Django que ele, na verdade, não é um dentista. Decido pedir à provável audiência alguns segundos de abstração para fazer um desenho mental. Temos a exibição de um método detalhado para retirar o chope, para sentar na mesa, para solicitar que o chapéu seja retirado antes de colocar a tulipa, a cerimônia de servir a bebida somente depois da mesa arrumada e uma série de detalhes e inflexões. What kind of dentist are you? Despite that cart, I haven't practiced dentistry in 5 years. But these days, I practice a new profession. Bounty hunter. Do you know what a bounty hunter is? No. Well, the way the slave trade deals in human lives for cash, a bounty hunter deals in corpses. Prost. The state places a bounty on a man's head. I track that man, I find that man, I kill that man. After I've killed him, I transport that man's corpse back to the authorities. Sometimes that's easier said than done. I show that corpse to the authorities, proving, yes, indeed, I truly have killed him, at which point the authorities pay me the bounty. So, like slavery, it's a flesh for cash business. What's a bounty? It's like a reward. You kill people, and they give you a reward? Certain people, yeah. Bad people. Ah, badder they are, bigger the reward. Which brings me to you. And I must admit, I'm at a bit of a quandary when it comes to you. On one hand, I despise slavery. On the other hand, I need your help if you're not in a position to refuse, all the better. So for the time being, I'm gonna make this slavery malarkey work to my benefit. Still, having said that, I feel guilty. So, I would like the two of us to enter into an agreement. I'm looking for the Brittle brothers. However, at this endeavor, I'm at a slight disadvantage insofar as I don't know what they look like. But you do, don't you? I know what they look like. Lá está novamente, de novo, Christopher Waltz e uma mesa. E sobre ela, toda uma coleção de ensinamentos a serem passados em seu tom revestido de uma animação tanto quanto contida, seus sotaques e maneirismos. Mesas vão aparecer ainda no encontro com Calvin Candide de Leonardo DiCaprio, no jantar e na explicação sobre frenologia, que é a escalada para a tensão final do filme. Mas o tom ali é outro.
Pareço relaxar e deixar essa ideia fixa de lado, mas ainda assim, baixo legendo, coloco no pendrive um filmeco bobo de aventura chamado Alita. Robert Rodrigues, 2019. Acontece novamente. Após recuperar uma ciborgue de tecnologia raríssima, Dr. Dyson Ido resolve trazê-la para o mundo dos vivos novamente com uma palestrinha toda carinhosa e especial, oferecendo-lhe uma laranja para testar os seus sensores neuronais. Deixo de fora do roteiro do programa, propositalmente, toda a possível metáfora da maçã enquanto fruto do conhecimento e blá blá blá, para perceber que o Waltz está mais suave agora, não tão metódico, embora opere máquinas e robôs que auxiliam na cirurgia, mas ainda assim professoral. How do you feel? Okay. Any pain anywhere? No? Numbness? No? Motor dysfunction? I'm a little hungry. Eat this. Get your sugar levels up. Taste receptors are working. Thank you. You'll like this a whole lot better with the peel off. I don't mean to be rude, but am I supposed to know you? Actually, we haven't met. I'm Dr. Dyson Ido, Nurse Gerhard. Do you know who I am? Well, we were hoping you'd fill in that part. Since you're a total replacement cyborg, and most of your cyber body was destroyed, we can't find any records. But your very human brain was miraculously intact. Theoretically, you Noto should que o incômodo retorna. Dou pause. Quero entender o porquê disso. Rememoro os detalhes. Por que Christopher Waltz em uma mesa? Sempre tem um método. Os gestos são contidos. Por que sempre uma lição especial? Tem uma lição especial. Superioridade moral. Superioridade amoral. Sempre tem um método. Superioridade moral ou superioridade amoral? Christopher Waltz. Mesas, cadeiras. Por que mesa? Por que esse método? Por que gestos contidos? Por que uma ordem cronológica? Por que objetos? Por que uma mesa? Por que sempre tem que ter uma lição especial? E essa superioridade moral? Ou seria superioridade amoral? Superioridade amoral ou amoral? Tento entender por que esses elementos incomodam tanto ao ponto de me causarem essa dissonância cognitiva e começo a traçar algumas hipóteses. Tenho um primeiro impulso em acreditar que esse incômodo se dá pela biografia do ator. Não é comum, embora possamos contar meia dúzia de casos, atores estrangeiros se darem bem em Hollywood. Mr. Waltz, com certeza, é um deles. Ele nasce em Viena, é filho de profissional do cinema, neta de psiquiatra famoso e começa a carreira dos palcos de lá. Depois vai para a TV e só então vem à tona para o grande público justamente no papel de oficial nazista do filme de Tarantino. Lembro de sinalizar, a atuação rendeu meia dúzia de prêmios, incluindo o melhor ator em Cannes. Mas isso é preconceito. Avalio se não seria o caso de se tratar apenas de uma cena comum que relaxa a audiência por sua familiaridade e, utilizando esse mecanismo mental, propõe uma virada na trama. Mesas são icônicas por si só. A Santa Ceia se dá ao redor de uma. Tratados para iniciar e terminar diversas guerras também. A ditadura no Brasil é decidida em detalhes acalorados em meio à cúpula militar, com uma mesa no centro. Linko o áudio dessa reunião que foi tema de um dos melhores episódios de um dos melhores podcasts brasileiros de 2018, O Presidente da Semana. Lembro que até por isso a hipótese perde a sua força. Se as mesas sempre estão lá, na história e na realidade, nos registros das duas, por que quando Christopher Waltz está nelas, o incômodo acontece? Saio para comprar pães, caminho em meio à natureza carioca e de repente me vem a terceira hipótese. Não tem nada a ver com as cenas do ator em si. A situação me causa estranhamento porque sinaliza uma possibilidade de existência inteiramente diferente daquela com a qual estou acostumado. Manter-se o mesmo ao longo de toda a sua história ou de sua filmografia e conseguir fazer coisas diferentes e recompensadoras apesar disso. O que eu estranho é a integridade, a consistência. A possibilidade de entender a evolução pessoal não como um ato de constante mudança, mas como um compromisso com a permanência apesar das constantes mudanças. Vou até repetir. Mas como um compromisso com a permanência apesar das constantes mudanças. Lembro que para isso é preciso entender a sua própria permanência, ou aquilo que nunca vão mudar em você, não importa o quanto tentem.
Cruzo os braços, olho para os 2 prisioneiros americanos à minha frente no vídeo. E depois de tantas guerras, negociações e rendições, só consigo dizer uma palavra. Bingo. MauroAmaral.com é um projeto que visa resgatar o contato direto entre produtores de conteúdo e suas audiências, contato que foi pouco a pouco silenciado pelas timelines movidas por algoritmos. Ele não se resume a, mas começa e termina nesse podcast, de mesmo nome, e que se define como o contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. Para conversar comigo e conhecer um pouco mais do que pretendo fazer de hoje até 2023, 1. Visite e comente em MauroAmaral.com. 2. Assine a nossa newsletter, o link está no menu do site. 3. Entre para o nosso canal de distribuição de conteúdo em MauroAmaral.com/direto. 4. Procure por MauroAmaral.com no Spotify ou em seu app de podcast preferido. E 5. Me encontre nas principais redes sociais em @MauroAmaral, com destaque especial para o Instagram.